Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do podcast no AgroPod. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu particularmente adoro, que é a comunicação e a estratégia de comunicação para o agronegócio. Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br. E para falar desse assunto, eu recebo aqui o Francis Barros, ele que é publicitário e que atua nessa comunicação do agronegócio há mais de 20 anos. Seja muito bem-vindo, Francis. Gratidão pelo convite, é um prazer estar aqui. Já era para ter vindo antes, acabou por questões de agenda, mas estou super feliz e espero poder compartilhar com você e com a sua audiência também. Que legal, eu que agradeço você ter aceitado o convite, é um prazer. E principalmente porque você promove, acho que um dos maiores eventos dessa comunicação do agronegócio que a gente tem aqui hoje, né? Uma referência. Eu tive a oportunidade de participar no ano passado e para mim foi incrível e estou com muita expectativa esse ano também, que é o AgroMarket Summit. O AgroMarket Summit, quando nós iniciamos a agência, eu sempre adorei buscar conhecimento. Então eu vou muito a São Paulo, Rio, Florianópolis, Brasília, para estudar. Só que eu sentia muita falta de um conteúdo específico para o agro, né? A gente tinha, por exemplo, o RD, que é o maior evento de marketing, então todo ano eu vou. Comecei a ir na época de Floripa, mas não tinha ninguém para falar do agro. E aí, num dia de campo que nós estávamos organizando em Querência, para uma multinacional, eu conversando com o diretor de marketing dele, falei, tô com uma ideia de fazer um evento online de marketing no agro. E ele deu o toque, falou, olha, depois da pandemia parece que ficou tão ruim a gente não se encontrar, porque você não faz presencial. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, é muito difícil, imagina, será que vai ter mais pessoas que também pensam assim como nós? Então a gente criou o evento em Goiânia, eu quis fazer em Goiânia por estar no centro do país, por ser um estado muito agro também, só que criamos um evento para 30 pessoas, foi para no hotel. E aí eu pensei na época, né? Eu já tenho 15 pessoas na minha agência, só arrumar mais 15. Eu já garanto o público. 50% já tá lá. Faltando um mês e meio pro evento, o hotel fechou, do nada. E aí foi aquele desespero, né? Goiânia, assim, se você não alugar bem antes, você não acha espaço. Eu fiquei desesperado. Falei, e agora? Tem que cancelar o evento? Já tinha vendido o ingresso e tal. Eu tava lotado o evento, né? Eu tinha vendido 15 ingressos, mas enfim, tinha compromisso. Falei com o presidente da Federação de Agricultura e Pecuária, que eu conheço, que é o Zé Mário. Ele pediu para ir lá na FAEG. Cheguei lá, eles doaram o auditório pra gente. Aí eu fiquei bem mais tranquilo. Depois eu fiquei bem mais nervoso, porque o auditório era para 300 pessoas. Nossa, E aí eu falei, responsabilidade. gente, de 30 para 300, o auditório vai ficar horrível. E aí a gente saiu, pus todo mundo da agência para ligar para as empresas, enfim, convidar faculdades também. E por nossa surpresa, boa surpresa, eu falo que Deus sempre toca nos projetos que a gente faz com coração, com propósito, e deu as 300 pessoas. Que legal. Inclusive, nessa primeira edição, nós já tivemos visitantes de outros países, veio uma turma já do Paraguai, que eu estava te falando até em off, né? A gente tem uma audiência muito boa. E esse foi o primeiro AgroMarket Summit, aconteceu no auditório da FAEG, e aí a gente entendeu que não era uma dor só nossa, né? Tinha muitas pessoas, inclusive fora do Brasil, que também tinham essa necessidade de aprender sobre marketing, sobre eventos, sobre vendas, mas com foco específico no agro. Que bacana. E o evento, ele tá indo para que edição esse ano? Terceira edição. Terceira edição. Terceira edição. E ano passado já foi sucesso, já num espaço também muito bacana, confortável, né? A gente vai ser novamente lá, né, no Teatro SESI. Esse ano com algumas novidades. Então, o Teatro SESI é um dos melhores espaços de Goiânia. Só como ele fica um pouco afastado, a área de alimentação peca um pouco. Então, a gente convidou um food park. Nós vamos ter lá food truck, o pessoal comer. Que legal. Então, vai ser bacana, até para gerar também um network, né? E esse ano são mais de 40 profissionais que vão passar pelo nosso palco, entre palestrantes e painelistas. E uma característica muito importante que a gente tem transformado como marca é trazer profissionais que estão no mercado, né? Então, muitas vezes a pessoa vai procurar eventos, aí tem sempre aqueles gurus, né? Aquele pessoal, os palestrantes mais antigos, e a gente, no AgroMarket Summit, tem pessoas, por exemplo, que vão trazer cases de sucesso que não são palestrantes, mas vão trazer, vou dar um exemplo do Maurição, né? O Maurição, ele é dono da Estância Bahia, que está no Guinness Book como o maior leilão de gado do mundo. Foram 10.100 animais no mesmo dia. O Maurição vai trazer o case dele. Então, imagina, você vai entender bastidores de uma mega empresa, que é hoje a maior empresa de leilões da América Latina,
e não é, vamos dizer, uma pessoa visada para palestra. Então, todos os nossos palestrantes, nossos convidados, são pessoas assim como você, por exemplo, que está no dia a dia, vai estar com a gente também. Então, a gente que está no dia a dia, que pode contribuir com nossa audiência, que são pessoas ligadas ao agro ou pessoas ligadas ao marketing, que podem entender de fato como é que está o mercado, quais são as tendências, né? Esse ano também, por causa de tudo que está acontecendo de modernidade, de tecnologias, a gente vai trazer um pouco também de como está sendo essa entrada da inteligência artificial para a área de comunicação, para a área de marketing. Então, tem painéis sobre isso. Nós temos um palestrante que vem falar especificamente, mostrar o passo a passo de como usar a IA no dia a dia. Que legal. E assim, falando até como perspectiva de telespectador, né? Foi muito legal, até comentava com você que é bacana porque você ouve a experiência de outros profissionais que estão trabalhando no agro, mas você também tem uma oportunidade de conhecer um lado do bastidor do agro que às vezes a gente não, mesmo que está no dia a dia, você não conhece, né? Talvez você entende mais de pecuária, mas você não conhece tanto de agricultura, e da mesma forma o contrário. Então, eu acho que você trazer essas pessoas que são comunicadores, que estão pensando no agronegócio, né? Eu ouço tanto e faço essa meia-culpa, né? Ah, o agro não se comunica bem, o agro não se comunica bem. Esse evento é justamente para a gente alinhar e Exato. comunicar cada vez melhor, né? Exato. E a gente, assim, como você disse, o agro, quando a gente fala agro, ele é gigante, né? Quando você pensa, por exemplo, piscicultura, é agro, né? Porque acaba que a agricultura e a pecuária, elas são extremamente mais conhecidas. Mas quando você pega, por exemplo, a divisão da própria pecuária, você tem pecuária de corte de leite, aí você tem pequenos animais, então é muito grande. E dentro do evento, a gente criou um mix também de participantes que eu acho que vai trazer muito isso que você disse, de você ter experiência de outras áreas. Por exemplo, a gente tem um painel que chama Marca Não É Só Pra Gado, que vão vir duas pessoas, uma é de uma fazenda que usa as redes sociais para divulgar o dia a dia, e com isso, com a marca da fazenda, que é a Fazenda Camparino, ficou tão forte que ela conseguiu, por exemplo, valorizar mais o seu produto que produz lá na fazenda. A Mariana da Rancho, que é uma startup focada em pecuária, também vai me falar. Então você pega uma produtora rural, uma empresária de startup. Aí eu tenho também pessoal de agência. Aí eu tenho também pessoal do canal rural, da TV Sucesso no Campo, que aí já são mais jornalistas. Então eu tenho de todo, e fora os diretores de marketing, né? Tem, por exemplo, a Fernanda da UPL. A UPL, o ano passado, foi um dos maiores cases de marketing, porque ela criou a Casa UPL, que rodou as feiras no Brasil, que era uma experiência completamente diferente. Que legal. Então, eu acho que essa junção de nichos, subnichos de dentro do agro e subnichos dentro do marketing é que cria esse cardápio especial para quem vai lá consumir bastante conteúdo. E principalmente a gente vê um ano desafiador para o agronegócio de todas as formas, né? Seja econômico, seja com vários burocracia, tarifaço. A gente teve uma série de problemas aí ao longo do ano, mas esse tipo de evento é onde a gente senta para ver quais são as perspectivas, quais são as novidades, né? E acaba que essa data ela é meio proposital, porque a gente já está ali finalizando o plantio, né, da safra 2025-2026. Então o pessoal já está ali naquele momento de o que vai acontecer em 2026, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma palestra do Sebrae que vai trazer perspectivas de 2026 para o agro e números. Então, vamos trazer um estudo muito recente sobre o que está acontecendo no agro agora, mas o que pode acontecer. Então, exatamente para preparar as pessoas para o próximo ano, né? Para dizer, olha, vocês estão no caminho certo ou tem que fazer mudança de rota, né? E sem esquecer também das pessoas. Esse ano também, por exemplo, na minha palestra, eu vou fazer uma palestra um pouco diferente. Nos 2 primeiros anos eu foquei muito em capacidade técnica. Então eu trouxe, por exemplo, a metodologia que a gente usa na nossa agência. Esse ano eu vou fazer uma mescla de futuro com gestão da emoção. Para não ficar só aquela coisa, não, tudo agora é IA, tudo agora é tecnologia. Não. A base, o centro de tudo são as pessoas. E pessoas são sentimentos, né? Exato. E se a gente está sob pressão, justamente, né, da econômica, de mercado, você acaba não sendo tão produtivo e tendo um resultado tão positivo, né? Com certeza. E assim, não é à toa que os consultórios de psicólogo, de psiquiatra, né, estão lotados, crise de burnout. Porque dentro do agro, por exemplo, eu não sei se eu imagino que já tem alguém passado aqui para falar especificamente sobre isso, mas dentro do agro existe um grande número de suicídio. É maior do que os outros mercados. Por quê? Por causa da pressão que a gente sofre, né? Principalmente o produtor. O produtor, para quem não é do agro, mas eu sempre faço esse exercício. Cara,
você está falando mal do agro. Você teria coragem de pegar o seu dinheiro, abrir um buraco no chão, colocar ele e esperar para ver se ele retorna? Porque é o que o produtor faz, né? Todos os dias. E a gente não está falando de uma pequena cifra, né? A gente está falando de milhões de reais em investimentos que você planta ali, que vai depender do clima, do desenvolvimento daquela planta em si, mas também do cenário político, que pode mudar, do cenário Mercado, econômico, mercado. Exatamente, você está suscetível a muitas variáveis. Eu acho que mercado externo, às vezes um país faz uma parceria com outro, você já cai o preço aqui, ou aumenta o preço de um insumo, então realmente é muito desafiador. exatamente. A gente tem recebido muito produtores e também especialistas de diversas áreas e que cada vez mais fica claro que, como a margem está tão pequena de mercado lá na ponta, você tem que trabalhar para equilibrar custos e Uhum. precificar. E na comunicação do agro não deixa de ser assim também, né? Você tem que ser estratégico para justamente levantar os potenciais do que você está produzindo. Com certeza. Você usou a palavra aí que eu sempre bato muito nessa tecla, custo. E o que é custo? Se você investe R$ 2 no local, parece barato, né? Mas se ele não voltar, ele é custo. Custo. Agora, se você investe 100 mil e volta 300, 400, não foi caro, não é custo. E dentro da comunicação, cada dia que passa, nós, comunicadores ou profissionais de marketing, nós precisamos mostrar números para os nossos clientes, porque as margens estão muito apertadas, né? E a comunicação, de fato, ela precisa agora trabalhar com a perspectiva de venda. Foi o tempo em que a comunicação é aquele glamour de ganhar festivais, nossa, propaganda mais criativa. É importante a criatividade, mas que ela tenha o objetivo de contribuir para que a empresa gere oportunidade de gerar negócios. Legal. Ô, Francis, e você que já está aí 2 décadas na área, né? Tem essa experiência, pegou ainda muito do analógico, dessa virada para o digital. E eu acho não, tenho certeza que a comunicação ela está sempre em evolução também. Assim como o agro também sentiu essa necessidade de comunicar, né? Como é que você faz essa avaliação aí da evolução da comunicação no agronegócio? O mais interessante é que assim, o mercado, para quem não conhece ainda o mercado de marketing para o agro, tem que buscar conhecimento porque ele é muito diferente do varejo, da moda, da saúde. Por que ele é diferente? Porque no agro a gente tem, por exemplo, a cadeia de comando dentro da porteira, várias gerações. Você tem o avô, que é o desbravador, que ainda está ativo, você já tem o filho dele, o neto e às vezes até o bisneto. Cada um desse público consome mídia de uma forma. Então, quem vai fazer marketing no agro, ele precisa entender do 360. Não tem como. O evento, por exemplo. Como é que você vai trabalhar com marketing no agro e não sabe sobre eventos, sendo que eventos acontecem o ano todo dentro do agro. Então, eu me graduei em Uberlândia, finalizei a faculdade em 2002, e aí vim com aquela perspectiva de as coisas mudavam muito pouco, era muito lento. Então, televisão vamos dizer assim, a mídia principal, né? A gente usava muito mídia externa também. Muito off também, Muito né? off, muito, totalmente. Rádio também sempre usamos bastante. E aí começaram ali por volta de 2007, 2008, quando começou de fato o marketing digital a acontecer no Brasil. Eu me recordo, por exemplo, que eu cheguei a criar perfil do cliente no Orkut. Nossa. Então já era aquela. Aí o cliente falou: isso não vira. Mas vamos testar, é de graça, vamos testar. Canal no YouTube. Na época eu atendia empresas de todo segmento. O canal do YouTube, por exemplo, de uma empresa de materiais de construção lá de Jataí, é um dos primeiros canais que a gente criou lá nos primórdios mesmo. E até que 2014 eu dei uma surtada, falei, gente, eu preciso aprender esse digital. E aí eu me demiti da minha primeira agência. Eu cheguei no meu sócio e falei assim, eu preciso parar, fica com a agência, eu vou dar um tempo. E nesse tempo eu tirei um período sabático em que eu saí para outros países, fui estudar um pouco do digital, até para entender se fazia ainda, porque eu sempre trabalhei muito assim, para mim é muito importante ter propósito. Propósito tem que ser na frente de tudo, sabe? E nessa época eu fui buscar o propósito novamente. E aí foi quando eu entendi que eu teria que voltar para a comunicação, mas buscando as minhas raízes, que é o agro. Então, o meu chapéu, a forma de eu falar, não é um personagem. Eu sempre fui assim. No período dessa agência é que eu comecei a colocar blazer, não usava chapéu de forma alguma, porque eu atendia todos os segmentos. E eu senti uma falta disso. Então, é óbvio que a oportunidade de atender o agro, que é um grande mercado, mas juntou também com a minha verdade, que é eu fui criado ali no interior,
né, sempre nas fazendas, né, na fazenda do meu avô, que essa propriedade a gente tem até hoje. Então, assim, foi meio que natural escolher o agro. E hoje eu continuo sendo um apaixonado, tanto em prestar o serviço, como agora também impactar outras pessoas para que venham para esse mercado. Porque apesar de parecer que o agro já está com muita concorrência, tem muito pouco profissional, tem muito pouca agência que é de fato especializada no agro. Isso que você falou das raízes até me lembrou uma entrevista da Paula Fernandes, que ela comentou que por algum tempo durante a carreira dela, por pressão de, né, empresários, enfim, ela parou de usar o chapéu. E aí ela agradeceu muito com a volta, com a chegada da Ana Castela, que trouxe essa identidade e agora ela passa a usar também. E muito do que a gente fala é justamente isso, né? O agro, ele ficou num submundo ali, como se não fosse uma profissão, né, que desse orgulho, como se a gente não pudesse ter orgulho das nossas raízes. Exato. E a gente está conseguindo fazer um movimento inverso, né? Eu não sei se você sabe, inclusive essa entrevista da Paula Fernandes eu vi, eu acho que foi no P1. Não Que ela lembro, acho que eu vi um recorte lá no aquele Instagram. termo mas eu não sei se você sabe, o agro ou as pessoas do interior foram muito impactadas com a literatura brasileira. Aí você fala, como assim? Lá nos primórdios, eu não lembro qual foi o escritor, mas começou a escrever sobre o caipira. E aí o caipira, na figura dessa literatura, era uma pessoa boba. E, na verdade, o caipira é uma pessoa do interior. E que nem, por exemplo, meu avô, ele tinha uma escola, ele montou uma escola, ele dava aula para as crianças da região sem ter feito faculdade. Ele aprendeu lendo livros, né? Então, por muitos anos, teve essa tratativa da quem usa camisa xadrez, o chapéu, é o caipirão, é o bobão. E, na verdade, é muito diferente. Hoje, eu sei que se você acompanha as fazendas, a tecnologia, às vezes, chega primeiro no campo. Por exemplo, no Brasil ainda não tem veículo autônomo, né? Tipo um Tesla. Mas tem trator autônomo. A Case já lançou isso há 4 anos na AgriShow. Então, assim, esse fato do agro agora estar vestindo ter coragem de vestir, né? Eu acho que tem muito a ver também com esse movimento das pessoas começarem a se incomodar por falar, pô, a gente só fala dentro da bolha, então vamos começar a falar fora. Aí tem o movimento da música, né? Acaba que a música também, o sertanejo cresceu muito, então eu acho que tudo isso, essa união de esforços tem feito hoje o agro ser um pouco mais valorizado. E eu acho que também a necessidade de se comunicar fora da bolha, porque o agro apanhou muito, né? Ah, é o mais poluidor, é o que só quer extrair, como se fossem os vilões sempre, né? Quando na verdade estão lá produzindo comida, é o que mais preserva dentro da propriedade. Então, eu acho que a gente cansou de apanhar, tá na hora de falar e falar com propriedade do que a gente tá fazendo. Com certeza, a gente, lá na agência, eu converso com o meu time e falo, cara, vocês hoje trabalham no agro, então vamos conhecer um pouco o agro, né? Eu estava vindo hoje com a minha mãe mesmo, na nossa região lá onde a gente tem um sítio, é uma região muito pecuária. Que é Jataí, né? Na verdade, a gente tem um sítio em Itarumã, que é já no extremo sudoeste, já quase chegando no Mato Grosso do Sul. Lá é uma região muito pecuária. E aí foi anunciado antes de ontem, se não me engano, uma rodovia que vai passar do lado da nossa propriedade. Então, ao invés de eu andar 170 km, agora eu vou andar 80 e vou chegar lá. Nossa. E a gente comemorando, mas aí minha mãe falou, nossa, mas agora a agricultura vai chegar lá, vai acabar com o meu sítio. Falei, mãe, deixa eu te explicar. Você acha que o agricultor, porque lá a gente tem muitas nascentes dentro dessa propriedade, você acha que ele vai querer acabar com a nascente? Aí eu até contei um caso do Richard, aquele biólogo, que teve numa cidade no Mato Grosso, mostrando exatamente para quebrar isso. Uma nascente no meio de várias lavouras, onde nasce um tipo de peixe que é único no mundo, que é um peixinho que eles levam para aquário. E esse peixe ele só cria lá por causa da qualidade da água. Ou seja, as pessoas acabam criando muito mito, né? Ah, porque o agricultor joga veneno na soja e aí isso vai para os córregos. E aí eu sempre pergunto, falo, cara, você sabe para onde vai o seu esgoto? Será que é tratado mesmo? Quando tem? Porque muitas cidades ainda tem fossa. Quantas árvores... Você tá lá tomando banho naquela água de mar. Exato. Quantas árvores você tem na sua casa? Porque o produtor, ele é obrigado a ter uma reserva legal. Então, assim, existe uma área contra e existe aquelas pessoas que a grande maioria que não está nem na área contra nem a favor, mas ele é atingido pela grande mídia. Eu acredito também que as redes sociais, elas ajudaram muito a trazer a verdade. E elas poderiam ajudar mais. Eu vou até fazer uma provocação aqui no seu podcast. Imagina se cada propriedade rural tivesse um Instagram. Se toda fazendinha da menor a maior, para mostrar o quê? Só o seu dia a dia.
a percepção do nosso agro ia ser totalmente diferente, né? Então, assim, porque fazenda, independente do tamanho, ela é uma empresa. Se as empresas têm redes sociais, sentem essa necessidade, por que que as fazendas não têm? Então, é uma campanha que a gente tem batido muito, onde eu vou fazer palestra, onde eu participo de uma entrevista, e no próprio AgroMarket Summit, de mostrar para o produtor a importância dele divulgar o que ele faz lá dentro da porteira. Isso que você falou da rede social é muito interessante, porque há alguns anos a gente tinha os veículos oficiais, que eram as TVs, e os rádios da sua forma, né, mais regional. Mas, assim, a gente, por muito tempo, ficou tendo um programa que falava de agricultura, Sim. que até hoje é o Globo Rural. É. Hoje a gente vê outras emissoras com a pressão da rede social que abriram um espaço, né? Inclusive canais online. Canais específicos para falar de agronegócio. Mas mais do que isso, ele deu voz para que qualquer produtor vire um influencer. Exato. E que ele mostre o seu dia a dia. Tanto que a gente tem visto aí uma tendência muito grande desses produtores virarem influencers mesmo. Vários, né? né? Com milhares de seguidores, até mesmo o AgroMarket, a gente tentou um dos influencers hoje, ele está com 3 milhões de seguidores. Então, assim, é muita coisa, é muita gente e, como você disse, acaba que esse movimento ele é muito importante também para a valorização do nosso agronegócio, porque também as pessoas lembram do agronegócio, lembram do grande produtor rural. E não, o agronegócio, o pequeno produtor, ele também faz parte do agronegócio, né? E toda essa cadeia é que faz com que a gente tenha aqui um 25% do PIB brasileiro saia no agro, não é só por causa do grande produtor, tem a ver também com o pequeno, que produz lá o HF, que produz um tipo de frutas, porcos, galinhas. Então, assim, ainda de verdade eu não sei porque o pessoal fala mal do agro. Né? Quem realmente não conhece, né? Até porque isso que você falou é importante, né? Às vezes as pessoas falam assim, o grande produtor, mas esquece que 85% da alimentação interna aqui, ele vem da agricultura familiar. Exato. Das pequenas propriedades, que às vezes tem lá pai, mãe, filho trabalhando juntos e é o que produz. Claro, o grande produtor, ele é responsável por outro mercado que é muito forte, que é a exportação, que a gente precisa, é isso que faz o balanço da nossa cadeia produtiva, né? E assim, eu acredito que quem fala mal do agro não gosta do nosso país. É a mesma coisa de você falar mal da sua própria casa. E aí, pior, porque é a mesma coisa, na verdade, falar mal da nossa casa, não, falar mal dos nossos pais. Porque você mora na casa e eles te alimentam. E a mesma coisa, se o agro parar hoje, o que vai acontecer com o nosso país? Você não tem comida, porque imagina importar comida de fora, roupa, veículos, combustível. Então, assim, eu acho que é algo que nós já devíamos ter passado, mas aí vem a nossa meia-culpa de que, de fato, o agro demorou muito para começar a comunicar. E aí você tem, por exemplo, nas escolas, falta a presença do produtor. Por exemplo, toda escola tem o dia da profissão. Por que não leva um produtor rural ou o produtor nos procura? Olha, o dia que eu for falar de profissão, eu quero falar como é que eu produzo na minha fazenda, né? A gente começar pelas crianças. Eu lembro que eu fiz a exposição agropecuária de Jataí por 10 anos. E eu criei um projeto lá, a exposição chama Espaja, e eu criei um projeto chamado Espaja Criança. O que era? Durante o dia, a gente levava todas as escolas e tinha um tour. Igual faz em dia de campo, né? Então eles tinham lá estações, o leite não vem da caixinha, aí mostrava tirando leite da vaca. Eles ganhavam um gibizinho que a gente fazia, que é uma cartilinha mostrando o potencial do agro, e finalizava com teatro, que também mostrava a importância do agro. Aquela criança chega em casa, vai contar para o pai, para a mãe, e é mais fácil você, não gosto muito de usar essa palavra, mas evangelizar quem está começando do que você ir na cabeça de quem já está com a opinião formada e já fala mal. Então, acho que também nós precisamos trabalhar com as crianças nas escolas, né? Mostrar a merenda escolar, ela vem da agricultura familiar, por exemplo, grande parte. Então, mostrar a criança, você está tomando um leite que vem lá da fazenda. Então, eu acho que ainda falta um esforço, mas eu espero que com comunicadores igual você e quantos outros estão vindo, com eventos igual o AgroMarket Summit e tantos outros, que a gente possa um dia nem estar falando sobre isso, né? Eu acho que o normal seria a gente tá falando sobre outras coisas. Que legal. E você falou bastante de eventos, né? E um dos principais pilares hoje da sua agência é justamente a produção desses eventos, né? Para clientes e também eventos como o AgroMarket Summit, né? Exato. A gente tem lá, estamos montando um ecossistema, né? E dentro do ecossistema a gente tem a Inusitada, que é uma agência de agromarket,
E nós temos a Agra Eventos. Aí é uma empresa que se especializou desde ativar a marca. Por exemplo, aqui tem a Água Brasília, a gente tem clientes na Água Brasília. Então nós vamos lá, vamos pensar o stand, vamos pensar num tipo de atração que vai atrair a atenção das pessoas que estão visitando. Ou a gente organiza o próprio evento, igual em Canarana e Dom Eliseu no Mato Grosso. A gente participa da organização do Dinetec, que é uma grande feira do agro. O AgroMart Summit é um evento que nós lançamos, de autoria nossa. Tem mais alguns eventos que nós estamos desenvolvendo, que a gente vai começar a soltar no mercado. E é uma área que eu tenho paixão, né? Eu comecei, na verdade, para você ter uma ideia, com 14 anos eu comecei a fazer festas. Eu não sabia naquela época que isso era empreendedorismo, mas eu comecei a fazer E o festas. fazer festas aqui, abre aspas, não é só fazer festa, é produzir a festa. Produzir a festa, exatamente. Pensar no tipo de música, no local, decoração, vender ingresso, pegar patrocínio, né? Eu comecei assim, a minha jornada. Uma visão empreendedora já. Tanto é que eu procurei o curso de publicidade, porque dentro da grade curricular tinha organização de eventos. E aí eu não me identificava. Na verdade, eu passei na Universidade Federal de Goiás para agronomia. Mas antes de começar a faculdade, eu estava em Uberlândia visitando uma tia e vi o panfleto, vi lá organização de eventos, falei, eu vou testar isso daqui, eu vou começar. A faculdade lá começava antes, quem sabe eu gosto. E aí no primeiro dia de aula, eu tive aula com um professor chamado Sérgio Labruna, e o que ele falou na aula me conquistou e eu desisti de fazer agronomia e acabei me formando em publicidade. Que legal. E não por isso continuou na veia do agro. Acabou que uniu, né? Então, graduei em publicidade e propaganda, mas acabei voltando às minhas origens, que é do agronegócio. Que legal. Essa é uma das histórias que está, inclusive, no seu livro que Tá. você lançou ano passado. Exatamente. Tive a oportunidade de conhecer Exatamente. e li também, achei muito legal. Que bom. O livro é um compilado, assim, o início dele, falando um pouco dessa história, mas eu queria escrever um livro que fosse prático, né? Que tivesse, inclusive, no livro tem exercícios, e que trouxesse o que a gente faz lá, né? Assim como eu disse que faltava, na nossa visão, eventos para quem trabalha no marketing do agro, eu também sinto falta da literatura, né? Por exemplo, a gente está sempre capacitando o time. E aí você vai ver o quê? Que curso você vai ver? Tu vai ler que livro? Então, e o livro eu dividi ele em duas partes. Para quem não é do agro, mostrando um pouco do que é o agro, essas divisões, o que é antes da porteira, dentro da porteira, pós-porteira, o que significa isso de fato, quais são os mercados que você pode atender, e para para profissionais de marketing que queiram trabalhar, e para quem é do agro entender um pouco o que é o marketing, né? Que não é só a comunicação, porque principalmente na época do marketing digital, que começou o marketing digital, que eu sempre falei, cara, tinha que ser comunicação digital, porque marketing é muito maior. Então, explicando um pouco para esse pessoal sobre o que é o marketing na perspectiva real, né? Então, o livro, graças a Deus, assim, teve uma saída muito boa. Tanto é que a primeira edição do impresso eu não tenho mais. A gente só tem agora a edição digital, né? Mas foi uma contribuição mesmo para o mercado. Eu quis fazer um livro assim. Demorei muito para soltar esse livro, mas porque eu queria algo assim que fosse verdadeiro. E, inclusive, eu falo no início do livro, assim como eu falo nas minhas palestras, que não tem uma verdade absoluta lá. O que está aqui é o que eu usei na minha carreira, nas minhas empresas. Mas o mundo é tão grande e cresceu tanto por causa dessa capacidade do ser humano de questionar, né? Então, por isso tem muitas provocações no livro também, que pode ser que a pessoa tenha uma visão diferente e consiga ter resultado e está tudo bem. E uma coisa que eu achei muito legal do teu livro é que você traz exemplos práticos de ações, né, que você teve, seja de ativação de marcas, seja com experiência com o cliente, que a gente sente muito essa necessidade, né? E como você falou, você coloca uma situação e a forma com que você resolveu ela, mas a que eu vou resolver talvez seja um pouco diferente. Mas essa sua visão eu acho muito legal. Eu acho que a prática ela sempre supera qualquer coisa, né? Se você quer falar uma segunda língua, se você for para o país que fala, com certeza vai aprender mais rápido do que só estar praticando. Então, eu tento sempre trazer casos de sucesso e também de fracasso também, porque a gente aprende muito, né? Por exemplo, tem um caso que eu conto sempre de um evento que foi de um parceiro nosso em que teve um acidente lá, porque a empresa de tendas que eles contrataram
não colocou IPI no pessoal, não tinha um produtor na hora lá do evento. Responsável. Levantaram a tenda para poder mudar ela de lugar depois de montada, bateu num cabo de alta tensão e teve morte. Então, assim, eu também trago esses casos nas minhas redes sociais, nas palestras, para a gente aprender. Então, eu acho que quando você traz bons exemplos ou exemplos que deram errado, você está ajudando a pessoa a aprender. E também no livro uma coisa que você traz muito é o marketing de chapéu, né? Sim. E justamente resgatando as suas raízes. Exato. O marketing de chapéu, é um pouco da minha história mesmo, né? As pessoas, eu nunca me pegaram com apelido. Então, assim, eu nunca tive muito apelido. Talvez é porque eu também não tava nem aí, e quando você é criança, quando você fica bravo, é que o apelido pega. Mas as pessoas lembram de mim sempre de chapéu. Contando uma coisa bem bastidor pra você. Eu tive algumas experiências assim que quem me vê hoje fala, não é o Franz. Por exemplo, eu participei de bandas country, eu dançava country para bandas, depois eu tive dupla sertaneja. Que Então legal. eu já rodei muito assim dentro do agro Uhum. mesmo, né? E quando eu falo do marketing de chapéu, eu chamo a atenção para dizer o marketing raiz, né, ou a expressão que é mais conhecida, o agromarketing, ele é diferente. E para mim o grande ponto da diferença dos outros mercados é que, por exemplo, eu quando vou comprar uma roupa, eu não sei se aquele algodão é o melhor. Eu também nem quero saber. Eu vou lá, se vestiu bem. Eu não sou especialista em roupas. Se eu vou comprar um carro, eu dou um olho na internet alguma coisa, mas entrei no carro e gostei. Mas não sou mecânico, não sou especialista. Já o produtor rural, não. O produtor rural, ele conhece cada detalhe do produto. Então, se eu que sou do marketing, vou fazer um post que seja mais simples possível, mas eu cometer qualquer gafe que talvez aos olhos de quem não é do agro, vou dar alguns exemplos bobos. Você está falando de vaca de corte e coloca uma holandesa lá com ubre grande, a vaca é linda, mas não tem a ver com o público, Ela né? não é produtora. Sei que você é do sul, você deve ter visto aquela reportagem que viralizou, que foi lá em Juí, com uma repórter de uma grande emissora aqui do Brasil, foi fazer uma reportagem sobre lavouras, e aí atrás dela uma lavoura de milho, bem grande. E ela falando, olha, aqui vocês estão vendo uma lavoura de soja, choveu muito, por isso que ela tá bonita, vistosa, assim. Nossa, não vi. Tá, depois você põe no YouTube, tem isso. Ah, preciso ver. E tem uma outra que foi uma campanha de uma grande empresa de cosméticos brasileira, uma campanha nacional, em que tem o pé de caju, e o caju, o caroço tá na árvore. Então você vê que foi uma montagem, né? Aí, tipo assim, Nossa, é uma nova espécie que tá surgindo. exatamente. Então, para quem não é do agro, talvez não percebeu isso. Mas imagina o produtor, a cabeça do produtor rural. Então, por isso que eu falo que o mercado do marketing para o agro ele é diferente, porque eu, enquanto comunicador, eu tenho que ir a fundo, eu tenho que vestir o chapéu, a botina e ir lá para o campo para entender de fato como que funciona. Na prática. Até para você criar conteúdo, por exemplo, tem gente que cria conteúdo lá falando, está aberta a temporada do vazio sanitário. O produtor já sabe, isso não é importante. Agora, começou o vazio sanitário, será que não é hora de vocês planejar, já fazendo uma correção do seu solo? Aí já é um pouco diferente. Você traz um diferencial, né? Mas até pela minha experiência de ter trabalhado com TV também, o que acontece? A TV, ela tem os repórteres gerais. E não são nichados. Não são nichados. Então, o repórter, às vezes, é isso que você falou, ele não sabe a diferença de milho para soja, porque as TVs, elas não tinham essa preocupação de ter uma editoria específica e ter alguém que entenda minimamente do agronegócio, né? Exato. Por muito tempo eu vi assim, vamos fazer um programa de agro, mas bota 3, 4 reportagens lá e fecha a grade assim, mais como um preencher tabela do que necessariamente trazer um conteúdo que vai agregar para o produtor. Sim, sim. E, por exemplo, dentro da área nossa de comunicação, lá na agência a gente tem algumas brincadeiras de o que a gente acha de gafe, vamos dizer assim, a gente traz para rir ali dentro do grupo mesmo. Mas o que mais tem, por exemplo, parece que na perspectiva desse pessoal, o produtor rural brasileiro é um cara de camisa xadrez, com suspensole e chapéu de palha. Eu falo, gente, nem nas festas juninas não usa isso mais. Gado é tudo a mesma coisa, né? Tem umas fotos de banco de imagem, por exemplo, uns produtor velhinho, que a maioria dos outdoors que você vê é sempre aquele mesmo personagem. Ele tá em todas as marcas, todas. Né? Então, por exemplo, agora com essa onda da IA, a gente lá na agência, a gente tem um banco de prompt. Então, a gente fica construindo prompt para tentar ao máximo chegar mais próximo da realidade, né? É igual, por exemplo, lavoura ou mesmo uma pastagem. O nosso país é muito diferente, por exemplo, dos outros países. Você vai ver uma lavoura de soja ou de milho nos Estados Unidos,
é meio óbvio. É. E para o produtor rural, então, nem se fala. Então, por isso que eu acho que quem quer trabalhar nessa área pode vir com o coração aberto, mas se você não tem experiência nenhuma, traga no seu time de colaboradores alguém. Por exemplo, no nosso time lá, nós temos agrônomo que trabalha com a gente. Então, eu tenho alguma dúvida, eu tenho a quem recorrer, né? Tipo, cara, por exemplo, a gente atende cliente lá que o produto é só para fortificar a raiz. Agora, imagina, se eu não conhecer nada sobre raiz, né? Então, esse é especialista. Mas eu acho que é muito ser honesto, na verdade, sabe, Catherine? Porque se você é honesto, você vai ser um médico, você vai ser o melhor médico, você vai ser o melhor advogado. E publicitário, profissional de marketing, também tem que ter isso muito forte. E aí vem um pouco da minha crítica ao nosso mercado, que tem muita gente se formando em cursos de final de semana, em tutorialzinho, e já acha que é o grande expert. Especialista, né? Isso que você falou de banco de imagem é muito importante, assim, a gente sente isso mesmo, né? Nos principais sites aí de busca de imagem de internet, você não vê imagem de qualidade do nosso mercado. Então, assim, sempre que a gente sai, a gente tenta fazer produção de foto, né? De vídeo. Esses dias até estava voltando de uma produção de Formosa e a gente viu 5 máquinas colhendo milho. E tava um pôr do sol lindíssimo. A gente parou o carro na mesma hora. Não, vamos subir o drone, aproveitar essa imagem, porque não é todo dia que você Não é. consegue. E ficou tão linda que é o tipo de imagem que no banco de imagens vai fazer sucesso. E é autoral, né? Então, e isso vai até um assunto que eu acho que é importante a gente abordar, a importância das empresas ter essa consciência, né? Por exemplo, os nossos clientes, foi uma briga no início, hoje a gente está começando a convencer, cara, produção de conteúdo é em 4 mãos. A agência tem a responsabilidade de fazer um conteúdo mais técnico, consultivo, mas vocês, o dia a dia, o agrônomo ou o veterinário que está lá no campo, ele tem que saber manusear um celular para tirar uma foto, para gravar um vídeo, porque é aquilo que vai de fato fazer com que o produtor fale, poxa, tem sentido. Mas ficou um pouquinho tremido. Tá, mas ele conseguiu mostrar uma lavoura, falou de uma nova praga ou de como ele combateu a praga. Então, eu acredito muito que esse novo marketing as empresas vão passar a entender que não tem que ter um departamento de marketing. Todo mundo tem que saber um pouco de comunicação. Porque se você não mostra o que você tem de diferencial ou você não é interessante, você vai perder para quem faz isso. E aí eu vou dar um exemplo que eu adoro, que é a John Deere. Né, que você pega, por exemplo, desde que foi criada a John Deere, ela cria uma narrativa muito forte em qualidade, a ponto de, por exemplo, vender o boné em vez de dar de presente, o cara paga para comprar um boné para usar uma marca. Para ter a marca, isso é muito legal. Isso que você falou é uma tendência que eu também observo, principalmente de cada vez mais o produtor, o dono da empresa, ser o influencer também, que eu acho muito legal, porque é ele falando do próprio negócio. Você não está contratando uma pessoa que tem um número lá de seguidores e que vai falar do seu negócio. Até porque a gente sabe que uma das características do agro é justamente você ter relacionamento e você entender um pouco, né, do negócio e das pessoas que você está se relacionando. Então, parece que quando você ouve o dono do negócio falando, você se sente parte também. É como se ele estivesse abrindo as portas de casa para receber. E é uma forma de aproximar por meio da rede social, né? Se a gente parar para pensar, marcas são frias. Por quê? Porque você não conhece quem está por trás dela, né? Então, por exemplo, dentro do Agro Market Summit, a gente criou um painel que vai chamar a Era dos CEOs Influencers. Nós vamos ter 2 CEOs, que é o Leandro Canassa, que é do grupo Canassa, Sim. que se tornou influência da marca dele, e o Matheus Pátria, que é da Pátria Agronegócio. Os 2 têm muito mais seguidores que a empresa deles. São pessoas que criaram uma autoridade. E aí, na agência, a gente sempre pensou assim, existe o influencer e o influenciador. Na nossa concepção, o influencer é aquela pessoa que tem muito seguidor e que você contrata, ela trabalha qualquer marca. O influenciador é aquele que tem uma capacidade técnica muito grande, ou pode ser o próprio empresário, pode ser alguém de dentro da empresa, e que ele vai falar com muita propriedade, vai falar sobre, por exemplo, dentro da minha agência, eu sou um influenciador, então eu estou sempre fazendo um vídeo, alguma coisa, do que eu estou vivendo. E eu acredito que isso vai ser uma grande tendência e vai chegar no segundo momento. O primeiro momento é o próprio dono, o segundo momento é o time também começar a botar a cara. Porque imagina para o vendedor que tem uma dificuldade hoje de abrir a porteira, né? Aquela coisa do vendedor porteira a porteira.
Ele tem muita dificuldade. Agora imagina se ele se torna um influencer. O quanto ele vai vender mais, né? Ele vai passar a ser procurado ao invés de ficar fazendo a Exato. procura, né? Só que produzir conteúdo tem mais a ver com ser interessante do que interesseiro. Não é fazer um conteúdo para eu vendo. Não. Tire dúvidas, venda a sua verdade, né? Faça com que as pessoas te sigam, seja numa rede social, seja promovendo inclusive palestras. O Matheus Pátria, por exemplo, que eu estava mencionando, além dele ser influência nas redes sociais, ele é hoje um grande palestrante. Ou seja, imagina, ele está vendendo ele como um palestrante, ou seja, que é um cara que tem uma enorme capacidade técnica, mas ele é o rosto da empresa. Então, acho que isso é extremamente importante e eu sempre sugiro aos clientes de que eles têm que produzir conteúdo. Só para fechar um pouquinho, e eu sei que vocês estão sempre fazendo cobertura de evento, imagina o seguinte, o que é mais valioso hoje em qualquer rede social são vídeos. Agora imagina um dia de campo, o quanto de vídeos você poderia gerar para um ano, você gravando lá o dia de campo inteiro, são vários estações de palestra que você pode fazer pequenos cortes. Então, assim, eu vejo que as pessoas desperdiçam muito a oportunidade de produzir conteúdo realmente de qualidade. Legal. E até esse vai ser o tema também do meu painel, né, lá no AgroMarket Isso. Summit. Então, aproveitando esse gancho aqui, vou te dar um exemplo de como a gente fez, por exemplo, recentemente a gente foi fazer a produção de um vídeo institucional para uma empresa de sementes. E durante um dia todo a gente passou entrevistando diversos profissionais e cada um falando do seu setor para construir aquele vídeo institucional. Só que no final do dia a gente tinha 23 vídeos. A gente não tinha um vídeo institucional, porque cada pílula da entrevista com cada profissional, ele se torna um vídeo, né? Que dentro ali da estratégia de comunicação da rede social, ele vai trazer aquele corpo. E o que eu acho legal disso que você falou do colaborador fazer parte. O que mais a gente quer com a rede social? Aumentar público, aumentar visualização. Exato. Quando eu faço uma collab com o perfil de um colaborador que tenha 1.000 seguidores, eu tô furando a bolha dele, Sim. né? Isso é muito legal. E eu acho que assim, é algo que nós temos que ofertar para os nossos clientes. Eu tenho muito cliente que fala, cara, mas eu tenho vergonha de gravar vídeo. Aí eu sugiro para ele, vai num podcast, porque você vai ser entrevistado. Você sabe pra caramba. Nós vamos gravar um monte de corte. Ou vamos fazer o seguinte, você vai fazer a apresentação do seu produto no Google Meet pra gente, nós vamos gravar e vamos gerar conteúdo. Então, assim, tem muita estratégia que você pode usar para essas pessoas gravarem, Isso é né? legal. E isso também que, assim, eu vejo uma falha até das empresas, né? Tem quem ainda não entendeu que o colaborador pode ser uma boa fonte de influência. Mas tem também quem quer forçar o colaborador sem dar um mínimo de orientação para ele. Pior, né? Pior. Não dá para você falar assim para uma pessoa que tem essa dificuldade de comunicação. A parte comercial, ela naturalmente já fala mais, Sim. né? Ela já tem esse diálogo. Mas como que você chega pro colaborador e fala assim, grava aí um vídeo pra gente? Você tem que dar um mínimo de base Sim. para essa pessoa. Para até ajudar nesse quesito, eu fiz uma consultoria tem um ano e meio para uma empresa agro de pó de rocha. Então eu ajudei, a gente desenvolveu todo o processo de venda até o processo de marketing, então passo a passo todo. E foi legal que a gente pegou assim no início mesmo, então eu criei até o formato de recrutamento. E na entrevista de recrutamento e depois no contrato a gente colocou que a pessoa tinha que gravar X números de vídeo por mês. Então ele já entrava sabendo. E aí foi criada uma cartilha e um treinamento gravado de como produzir vídeo. Cada uma dessas pessoas pegava depois um drone, um microfone em lapela e tinha um celular com qualidade. Ou seja, a empresa tinha o processo e o colaborador era treinado para fazer. No final, o que isso dá? Um resultado positivo, que é o que você disse. Não adianta também você querer forçar o colaborador, sendo que não dá um mínimo de estrutura, né? Não só de equipamentos, que hoje é muito barato, um microfone bom aí, R$150 você compra um microfone que dá bem para... E a orientação também. E mais uma coisa que eu acho que as empresas tinham que fazer, cria um modelo de gamificação, né? O colaborador que tiver mais engajamento vai ganhar um prêmio em dinheiro ou uma viagem. Então, eu acho que assim, porque também não dá para cobrar só de quem está trabalhando lá, o cara já trabalha o dia inteiro e ainda tem que gravar vídeo, né? Cria lá um formato. Eu acho que isso vai mudar um pouco essa comunicação no agro, vai tornar ela um pouco mais gostosa de assistir, porque o próprio empresa fala, mas produtor rural não está nas redes sociais. Ele está na rede social. O que ele não está consumindo é o seu conteúdo que é chato, que é igual ontem,
tem uma data sazonal, por exemplo, 7 de setembro, aí você vai lá, posta, parabéns, Brasil, não sei o quê. Sabe, é só pra encher linguiça um negócio desse. E aí você segue 15 perfis de empresas do agro, todas vão estar com aquele card estático, card Sim. estático, card estático. Agora, o que que aquela data traz de relevância para o meu negócio, Exato. né? A gente pensar isso diferente, você tem eu acho que esse desafio como profissional, né? A gente teve um cliente nosso que tem o outubro rosa. Uhum. Então ele queria fazer. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: nós não vamos fazer card. Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma campanha. Aí eu compus uma música, a gente chamou um cantor sertanejo, ele gravou uma música falando sobre o câncer. Fizemos a parceria com o Hospital do Câncer lá de Jataí. E aí a gente gravou um clipe musical e parte das compras durante um mês ia reverter um tanto para o Hospital do Câncer. Que legal. Não, foi uma campanha incrível. Assim, aí você usou uma data sazonal, mas teve um propósito na campanha. Então, eu sempre sugiro isso para os clientes. E assim, tem muito cliente que mesmo você sugerindo, não quer. A gente tem cliente que a gente sugere, vamos fazer um vídeo para essa data, por exemplo, Dia do Agricultor. Vamos trazer um cliente seu e vamos contar a história de vida dele e através da história de vida dele vamos homenagear outro. Ah, estamos sem tempo, não sei o quê. Acontece. Mas, de fato, acho que a cada dia mais, nós profissionais, a gente tem que ser mais consultivo. Acho que o grande problema aí, falando um pouco de agência mesmo, de profissionais, a gente tem muito medo de perder os clientes. Uhum. Só que aí você fica sendo só um fazedor. É quase que a O gente chama lá executor. de pastelaria, agência pastelaria. O cliente pede, você faz. Não, eu sou consultor. Você quer fazer, eu acho que tem que fazer no Dia do Agricultor? Vamos fazer. Mas nós vamos fazer uma campanha com propósito, vamos gerar uma ação e no final tem que ter um resultado. Acho que assim a gente valoriza mais o nosso trabalho. E outra, volta aquela palavrinha que eu falei. A gente é honesto. Porque quando alguém me contrata, ele está contratando um consultor. Eu não vou no médico, ele me fala uma receita lá, os exames que eu tenho que fazer, eu vou questionar ele. E sabe o que eu acho interessante? Às vezes, quando a gente propõe isso para algum cliente, ele fala assim: ah, mas o produtor não quer falar, o produtor não quer gravar. Quando a gente chega lá na propriedade, é o efeito contrário. O produtor se sente valorizado. Nossa, que legal, me escolheram para falar do Dia do Agricultor, Exatamente. né? E é aquela coisa de você conduzir também. Ah, não, liga o botão lá do REC e fala aí. Não, Senta mas. aqui, vamos bater um papo, vamos prosear. E o produtor tá se sentindo prestigiado. Eu acho que as empresas perdem essa oportunidade quando deixam de fazer. A gente, o ano passado, na verdade, esse ano, que foi o evento, o Dinetec que eu falei no início, só que no final do ano passado a gente queria mais engajamento para o evento. Aí nós criamos produtor rural influencer. Então nós criamos um game em que os produtores rurais poderiam fazer o vídeo, postar collab com o Dinetec e o vídeo que tiver. Aí a gente criou alguns critérios. Aham. O vídeo vencedor ia ganhar, porque quem faz o evento é uma empresa a Meta, é a empresa de agricultura de precisão, consultoria e tal. Ia ganhar um ano, ou seja, 2 safras de acompanhamento e mais desconto com os parceiros. Aí tinha parceiro de semente de soja, de milho e tal. Foi uma loucura. Foi assim, foi muito legal. Só que o que teve? Principalmente no início, os próprios colaboradores foram atrás do fulano, do Beltrano. Quando começou a aparecer produtor, o outro, eu quero aparecer, como é que faz? Tinha muitos que, por exemplo, não sabia postar, não sabia o que era collab, ligava, a gente ajudava, mas foi um sucesso. E aí eu lembrei porque você falou isso. É sempre o efeito contrário, o cliente fala que o produtor não quer gravar, mas na verdade eu acho que falta mão lá dentro, ou boa vontade de ir atrás. Que legal. E essas experiências todas a gente vai poder conferir, então, dia 15 e 16 de outubro no AgroMarket Summit. Com certeza. Esse ano vai ter muito case, né? Tem várias pessoas que estão trazendo case de coisas que aconteceram recentemente, né? A gente tem palestrantes não só do Brasil, né? A gente vai ter um palestrante da Argentina, que é o Sérgio, ele é um consultor de agromarte de grandes empresas lá da Argentina. Nós vamos ter uma painelista do Paraguai, e uma palestrante da Espanha, que é da agência Agromarte Espanha. Eles estão começando um trabalho aqui na América Latina e a gente teve contato no final do ano passado e eu os convidei para participar com a gente. Então a gente vai ter também essa perspectiva internacional. Fora os painéis, a gente vai ter o painel que vai falar especificamente de vídeo, que é o que você vai participar, que eu acho que vai ser um painel incrível para a gente entender a força do vídeo, como produzir vídeos para o agro. A gente vai ter um painel para falar do futuro das agências, onde nós vamos ter o Ricardo Nicodemos,
que é o presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural, e com ele nós vamos ter um representante da Anamid, que é a Associação de Marketing Digital, um representante da ABAP e um da APP, Que que legal. são as nossas entidades. Nós vamos ter painel, por exemplo, para falar da importância do marketing no futuro do agro, onde eu vou ter participação da Fernanda da UPL, eu vou ter uma turma muito bacana que vem de empresas, e a gente vai ter também um painel que é falando sobre a influência, como usar a inteligência artificial na comunicação do agro, e aí com ideias práticas mesmo, porque uma das coisas que é muito legal no Agro Market Summit é trazer aquilo, ó, eu fiz assim, né? Então, acho que vai ser bem interessante, fora o Thiago Ribeiro, que vai vir com a palestra falando sobre embalde marketing no agro, o que dá certo, né? Ele tem cases lá incríveis de empresas que aumentaram consideravelmente o ROI, então ele vai trazer essa expertise dele. A gente está trazendo o Petros, que é um dos grandes especialistas em IA no Brasil. Hoje ele é até sócio do Pablo Marçal, e ele está vindo também para falar de inteligência artificial, de como produzir conteúdo, de como usar a inteligência artificial nos processos da sua empresa, no dia a dia. Nós vamos ter a palestra do Carlão, da Public. A Public é uma das primeiras agências do agro no Brasil. Que legal. O Carlão talvez seja o primeiro publicitário que falou eu sou agro. Então o Carlão vai trazer toda a sua expertise. Nós vamos ter o Júlio, que é o CEO do Canal Rural, que vai falar mais uma vez sobre a TV digital, só que com uma nova perspectiva. Por exemplo, como você ter dados através da TV digital. Assim como a gente já tem, você vai anunciar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, você consegue ter os números, agora na TV também a gente já consegue, e o Júlio vai falar um pouco sobre isso também. E até de uma forma mais acessível, né? Porque antes a gente media isso por meio do Ibope, que era caríssimo, né? E hoje você ter esses dados justamente de quem está online, o perfil do cliente que está online, Exato. o que está comprando, né? Porque até dentro do próprio canal rural você tem várias vertentes Exato, ali, né? exato. E aí você pensa, por exemplo, mas e as profissões? Pensa no planejamento de mídia. Tanto que vai ser melhor com esses dados na mão, vai ser mais preciso, né? Beleza, vou anunciar no canal rural. Só que tem o programa X, que é de fato o programa que tem a audiência que eu quero. Então, assim como a gente faz já nas redes sociais, então, esse vai ser uma contribuição muito grande. Nós vamos ter a Mônica, da Cria Agro, que é uma grande especialista em produção de conteúdo, e ela vai falar de um assunto que eu gosto muito, que é como produzir conteúdos sendo mais humana, né? Sem fazer aquela coisa de ChatGPT, copiou, colou, postou. Então ela vai falar como que ela faz no dia a dia e como você fazer também. E dentre outros parceiros que a gente tem lá, então, além disso e dos painéis, nós vamos ter também uns stands, espaço para network, nós vamos ter um food park lá para o pessoal também se confraternizar. Então vai ser muito bacana. Que legal. São um espaço para 700 pessoas, bem confortável, você pôde conhecer lá o ano passado. Tava cheio, né? inclusive, ano passado. Tava cheio, não, foi muito bacana. Gente do Brasil inteiro vindo, de outros países. Então, é um momento também da gente se conhecer. E assim, até dar um recado para quem vem. De fato, se você vem, por exemplo, eu sei que você vai levar a turma de sua agência, já fica a dica para vocês. Não sentem juntos. Sentem separados, vão conhecer pessoas. É hora de você arrumar um parceiro. Fazer network. Na hora de você tirar uma dúvida, sabe? O network é muito importante. Eu, quando vou em evento, se eu vou, igual esses dias mesmo, eu fui com a minha sócia num evento, a Mônica, nós sentamos longe, fomos conhecer pessoas, né? Eu adoro, porque uma rede de relacionamento vale mais do que dinheiro. Ela te abre mais portas, mais porteiras, no nosso caso do agro, do que qualquer dinheiro. Então, o Agro Market Summit vai servir muito para isso. Os próprios palestrantes estão lá, não tem ninguém estrela que vai ficar longe das pessoas. Os palestrantes, você lembra, fica lá no meio, você conversa, tira ideia. Todo mundo muito acessível, né? É verdade. Ô, Franzi, eu quero te parabenizar. Primeiro, assim, a gente está no mercado de agência, né? Quem já trabalhou em outros setores de agência, que não especificamente do agro, que a concorrência é muito carnívora, né? Assim, você não quer dividir nada com os concorrentes e você fez o oposto. Você criou um evento e colocou todo mundo junto e tá trazendo o que é de melhor pro mesmo evento. Então, parabéns pela tua contribuição pro agro. Eu acho que isso mostra que você tem um objetivo maior, como você falou lá no começo, Exato. um propósito maior. Não é só fazer a minha agência crescer, não é só eu ganhar dinheiro, o propósito é além disso. É porque, na verdade, assim, quando você junta pessoas que têm objetivos comuns, se você tem uma agência que é do agro, você quer entrar no agro, já começa o objetivo comum.
Então, é muito melhor você trazer e criar um ecossistema. E primeiro também, quantas empresas nós temos? Hoje, O sei lá, mercado é muito gente, grande, se né? se for mapear as empresas que trabalham só com agro, não dá 40 no Brasil, e com mercado gigante. Então, assim, o grande problema é a agência que não é do agro e que está atendendo o agro, e aí faz o cliente falar, a marketing não dá resultado. Então, é muito melhor você cultivar. Então, desde a primeira edição, nós tivemos várias pessoas de agência, na segunda também, nessa terceira tem pessoas de agência, e a gente troca figurinha, né? Então, é muito bacana. E o AgroMarket Summit, ele nasceu para isso. Ele não nasceu para minha empresa, ele nasceu para ajudar o mercado. Então, enquanto eu estiver à frente do evento, junto com a Mônica, que é minha sócia, que eu quero até mandar um abraço para a Mônica, para o Wilson também, meu sócio, quando nós estivermos à frente, o agromarketing vai ser isso, uma forma da gente reunir profissionais que pensam do mesmo estilo, que tenha valores também, né? Porque eu sou uma pessoa que, assim, eu acredito muito em Deus, eu acredito muito em família, e eu acredito que isso é muito importante, né? Esse ano, até eu não tinha falado, a gente está fazendo lá uma ação, um dos nossos palestrantes, o Ricardo, ele tem um grupo de ajuda para uma creche em Goiânia. Então, nós vamos fazer uma arrecadação de leite para levar. Então, o evento acaba também ajudando nisso, né? Que legal. A gente sempre tem que estar pensando nesse formato. Então, eu acredito que se eu quero um mundo melhor, eu preciso participar da construção desse mundo melhor. Que legal. Agradeço também a oportunidade de ter convidado a gente, né, para participar desse momento. A gente vai levar o podcast também para lá. Verdade. Vai ser uma edição itinerante, a gente vai fazer essa cobertura do evento e é sempre uma oportunidade de, como você falou, a gente ouvir pessoas importantes que estão lá, que têm muito a contribuir, e a gente está tá muito privilegiado mesmo de poder fazer parte desse evento. Que bom, eu agradeço primeiro pelas palavras. E também, assim, vocês foram convidados por merecimento mesmo, pelo trabalho que vocês estão fazendo, pelo crescimento que estão tendo, pela mente aberta, né, diversificando. O podcast é um sucesso e as outras pessoas vão estar lá nesse formato. E assim, eu acho que nós temos que ser mais esponja, sabe? É de escutar todo mundo. Você tem sempre a aprender. Eu nunca estudei tanto na minha vida como eu estudo hoje. E eu nunca, parece que me senti tão, não vou dizer pouco empoderado, mas parece que quanto mais você aprende, mais você quer aprender, né? E você acha que menos sabe. Menos sabe. Então, no agromarketing eu tive a oportunidade de aprender com pessoas lá da plateia, conversando ali. Então, é muito legal, é muito rico isso, né? Fora a vibração positiva que você tem. Então, quero te agradecer por ter aceito o convite, você, todos os seus colaboradores, sua sócia, e dizer que eu estou sempre à disposição e muito legal quando a gente tem um reconhecimento. Eu fui fazer uma palestra recentemente em Mato Grosso do Sul, lá em Paranaíba, e teve uma pessoa que veio do interior de São Paulo para ir na minha palestra porque tinha me visto no podcast. Que legal. E aí eu vi, falei, cara, tanto que... E aprendeu através do podcast. Então, o que vocês estão fazendo é uma prestação de serviço, né? Essa geração de conhecimento, esse nível de convidados que vocês estão trazendo aqui, faz com que as pessoas que estão lá do outro lado aprendam, né? Ou se inspirem, né? Então, e nos dois casos, isso é importante. Que legal. Até usando as tuas palavras, quando você falou de propósito, quando a gente criou o podcast, o nosso objetivo sempre foi esse, assim, gerar relacionamento, mas eu entendo que a gente está aqui num lugar privilegiado de localização. Então, a gente tem acesso a pessoas com conhecimento que em outras regiões as pessoas não têm. Então, desde o início, o podcast é justamente uma oportunidade de a gente trazer pautas para cá, para debate, que eu fico pensando lá no meu pai, no interior de uma cidade de Santa Catarina. Será que essa informação chegaria para ele? Então, essa é a nossa responsabilidade também como comunicador, né? Levar um conteúdo de qualidade, não é só falar, o agro se comunica mal. Mas o que você está fazendo para contribuir com isso? Exato. E isso é muito importante. E que bom que vocês tomaram essa decisão e está indo super bem. Então, ficam meus parabéns também. E para dizer para quem está lá em casa, assim, é importante muito você acreditar nos seus sonhos, e isso sem clichê, né? Porque se você não sonha, você não realiza, né? Tem uma frase que eu gosto do Henry Ford, que ele falava: se você acha que é capaz e se você acha que não é capaz, nos dois casos você está certo. Então, a primeira coisa que tem para você realizar um projeto é primeiro sonhar com ele. Aí, a partir do momento que você sonhou e deseja muito aquele projeto, você traz ele para um plano, cria um planejamento. E depois ação, transpiração, resiliência, né? Sem perder os seus valores. A tecnologia está chegando cada vez mais rápido.
o conhecimento está ficando descartável. Então, coisas, por exemplo, que eu aprendi na minha faculdade que eu nem uso mais. Por isso a gente também tem que reciclar, por isso também a gente tem que se adaptar e por isso a gente tem que também saber respeitar as pessoas, porque dependente de inteligência artificial, de qualquer tecnologia, o centro de tudo está na pessoa. Então, quanto melhor você for enquanto ser humano, mais você vai poder se utilizar das tecnologias para conquistar os seus objetivos e menos ameaça você vai ter de ser substituído, porque eu acho que quem tem esse medo de ser substituído é quem tem medo de olhar para o futuro, de se requalificar, de se adaptar ao novo, porque realmente quem não quer estudar, quem não quer agir, vai ficar para trás e tem grande possibilidade de ser substituído por uma tecnologia. Mas pessoas igual vocês, que estão se reinventando, que têm prazer em trabalhar, em fazer a diferença na vida das pessoas, eu tenho certeza que nunca serão substituídos por uma tecnologia. Afinal de contas, o mundo só é bom porque nele existem boas pessoas. Amém. Eu acredito 100% nisso e principalmente eu acredito muito nas parcerias também, né? Eu acho que a gente cresce mais rápido quando a gente tem parceiros. Com certeza. Recebi aqui recentemente o William, que é um produtor rural que também entendeu cedo isso, as parcerias. Ele hoje tem 3 empresas, faz parte de 3 grupos, mas por meio de parcerias, eu acho que a gente não pode pensar sozinho numa caixinha, né? A gente tem que multiplicar essas ideias e a forma de a gente crescer mais rápido é nos conectar com pessoas que pensam como a gente. Exato, é aquele famoso ditado, né? Diga-me quem tu andas que direi quem tu és. Existe uma lei da atração, quer acredite ou não, mas eu acredito muito nisso. Então hoje eu escolho com quem eu quero andar. Isso na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu escolho com quem eu quero estar. Pode parecer o que for isso daí, mas se as pessoas que eu estou andando não pensam como eu no sentido de eu gosto de andar com gente inteligente, né, que vai ter conhecimento que eu não tenho e que eu possa absorver, mas tem valores que você não abre mão. Então assim, eu odeio pessoas que são pessimistas demais, que tá tudo ruim. A culpa é do presidente, do prefeito, da minha mãe, do meu chefe. Tudo é culpa dos outros. Não tem aquela autorresponsabilidade. Então eu acredito que quando eu tô próximo de pessoas prósperas, eu também vou prosperar, né? Porque não dá para você ser uma ilha e achar que você é o centro das atenções, que você é bom e é suficiente para poder dar certo. Não. Você vai crescer se tiver junto com você pessoas que querem crescer. Só para fechar esse assunto, meus 2 sócios eram funcionários. Então eu acredito muito nisso. Eles cresceram por mérito e junto comigo eles fizeram eu crescer muito mais. Que legal. E aquela coisa que também parece clichê, mas que você é a média das 5 principais pessoas com quem você convive, eu acredito muito nisso. Com certeza. É exatamente por esses fatores que você falou. Mas, Francis, eu quero agradecer de novo, né? Obrigada pela oportunidade da Agência Catarina também estar participando do AgroMarket Summit, mas principalmente por você ter aceitado. Sei que fez uma manobra aí para conseguir chegar a tempo, para a gente conseguir bater esse papo. Eu agradeço pela tua disponibilidade e queria que você deixasse aí também os perfis para quem quiser conhecer mais sobre o AgroMarket Summit, o seu, a Agência Inusitada. Primeiro, gratidão pelo convite, né? Eu, assim que deu a oportunidade, eu quis vir mesmo, fiz questão, porque eu conheci vocês lá na minha mentoria e gostei muito do trabalho de vocês e tenho certeza que vocês só vão crescer e o que eu puder contribuir, pode ter certeza que vocês podem contar comigo. Obrigada. E as redes sociais do AgroMarket Summit é @agromktsummit. Você vai achar lá no Instagram, em qualquer uma das redes sociais, ou no site, né, agromktsummit.com. Lá vai ter, inclusive, as opções de ingresso. São 2 dias, 15 e 16 de outubro, lá em Goiânia, no Teatro SESI. Nós vamos reunir marqueteiros, agrônomos, veterinários, quem é apaixonado pelo agro, para a gente discutir sobre o futuro do agronegócio. Agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, a minha família, os meus sócios, meus colaboradores. Espero que de alguma forma possa ter contribuído com a vida das pessoas, nem que seja uma pequena fala, porque para mim é muito importante fazer a diferença na vida das pessoas. Acho que antes de tudo, antes de se servir, a gente precisa servir as pessoas. Então, muito obrigado e para quem está nos acompanhando e queira falar comigo, as minhas redes sociais todas são @francisbarros.agro. Eu sou muito ativo lá e respondo no direct, pode me chamar. Que legal, bacana. Francis, obrigada.
A gente se encontra, então, dia 15 e 16 de outubro, lá em Goiânia, para levar o podcast e também fazer essa troca, né, de conhecimento, de informações no AgroMarket Summit. Tenho certeza que vai ser um sucesso ainda maior do que foi ano passado. Amém. Obrigado pela parceria. Aguardo vocês em Goiânia e toda essa audiência sua. Pode ir lá que a gente vai receber de braços abertos. Fiquem com Deus. Que legal, obrigada. E assim a gente encerra mais esse episódio do podcast no AgroPod, com certeza com muita informação. Tenho certeza que se você não ficou pelo menos curioso em dar uma espiadinha lá no Instagram do AgroMarket Summit, vai lá agora que você vai terminar de assistir esse episódio. Vai ser um prazer encontrar todo mundo lá. Um beijo grande, até a próxima segunda, às 19 horas. Até mais! Este programa é um oferecimento de Viveiro Brasplante, semeando para alimentar o Brasil. Saiba mais em viveirobrasplante.com.br.